pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do nosso podcast Tokenization, onde nós abordamos o mundo dos tokens de forma objetiva e direta. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da Forest Token e da Map Forest. E eu sou o Fernando Stricker, fundador e sócio do SH Law Advogados e também co-founder da Forest Token. Bom, a gente está aqui hoje para bater um papo que parece que a gente não estava tão errado assim não, né? Quando a gente caminhava e falava sobre o caminho que o universo das criptomoedas ia seguir e a tokenização seguindo junto, né? Como integrante desse universo, que é o caminho da regulação. Temos novidades aí, né, Fernando? Temos. Agora a gente interrompeu um pouco o que a gente tinha vindo como estabelecido como roteiro, né? Para justamente deixar um pouco mais o ouvinte situado no mundo de tokenização, para falar sobre a regulação aqui, a aprovação no marco legal das criptomoedas no Brasil, que ainda vai para a sanção presidencial, mas como é uma notícia bombástica, né, muito importante a gente comentar, a gente achou bem interessante trazer para vocês. E eu te confesso que isso acabou me pegando de surpresa, né? A gente já vinha internamente conversando, né, sobre esse projeto de lei, um projeto de lei que tramita desde 2015, né? A gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que ficaram de fora, né? Porque justamente ele foi meio que aprovado num regime praticamente de urgência pela Câmara dos Deputados. E muito disso relacionado às últimas news, né, que não são tão positivas sobre esse universo cripto, né? Exato. O caso FTX, que a gente já comentou aqui, e é importante comentar, isso vai virar com certeza um seriado no Netflix, porque ele causou um estardalhaço no mercado, né? Um estrago muito grande, a ponto das pessoas começarem a dizer que acabou o universo de tokenização e criptoativos. Então isso deu uma pressão aqui no Brasil, gerou essa pressão para a gente ter a aprovação de pelo menos alguma coisa, mesmo que principiológica, né? Para trazer algumas diretrizes e trazer segurança jurídica para os players. Então assim, o sinal disso tudo foi, olha, está regulado no Brasil de algum modo, né? Claro que ainda vai para sanção, vai demorar aí 180 dias para entrar em vigor, mas o fato é, a gente tem alguma coisa, o Brasil sinalizou positivamente a tokenização em criptoativos, mas com certeza tem coisas faltando. De novo, né? O Brasil, né, a gente é um player que até se colocou na vanguarda, né, desse processo, né? Tanto o próprio Banco Central, quando a gente já comentou, né, dando o start para a criação de uma moeda digital. A própria CVM, né, ela já tinha começado a olhar, né, essas questões que envolviam criptoativos, né, a tokenização, o processo como um todo, já também falando, olha, peraí, vamos ver, deixa eu observar sempre melhor. Com cuidado, né, sempre com calma. Com cuidado maior. Porém, uma das coisas que eu acho muito, fazendo sandbox, montando sandboxes específicos, né, para esses projetos, né, poderem ser observados com maior cautela, mas sempre de uma forma que eu achei muito interessante, a visão que o Brasil teve até agora, né? Claro, agora a gente vai ter um novo governo, nós precisamos ainda aguardar um pouco para ver como que vai ser a receptividade. Uma felicidade é que essa nova lei, né, o marco legal, indica que a gente vai ter uma regulação mais ativa pelo Banco Central, que hoje é independente, né, do governo. Então, isso também é interessante, porque acaba... Claro, né, quando a gente fala no DeFi, a gente não gostaria de ter nenhum tipo de interferência, né? Era justamente você poder trabalhar seus ativos, né, de forma solitária, né? Você, de forma única, você sem interferência de ninguém. Porém, a gente vem vendo que, pelos últimos fatos, que é importante essa regulação para trazer uma segurança para o investidor não qualificado, né? O investidor, porque o que eu enxergo na grande questão que nós temos nesse universo de criptoativos, né, de forma geral, cara, a gente poder envolver mais pessoas, né? Dentro de processos que antes elas não poderiam participar, investimentos que elas não teriam capacidade. A nossa bolsa mesmo, né, investimentos, se a gente for olhar a nossa bolsa de valores, a gente hoje eu acho que deve estar com 3,5 milhões, 4 milhões de investidores, não tenho acompanhado, né? Mas foi um boom, mas mesmo assim isso representa quase nada. Exato. Né? A gente tem lá quantas empresas que a gente tem lá, 500 empresas podendo participar desse mercado. Né? Então, essas questões eu acho que são muito importantes, né, Fernando? O que eu diria da tokenização? Ela dá acesso e é uma ferramenta
para empresas que não são tão grandes a ponto de estar na Bolsa de Valores. Então, isso desde o início eu vislumbrei assim, que era algo muito importante, porque senão você fica refém, principalmente no Brasil, dos juros abusivos dos bancos, né? Então, juros altíssimos para capitalizar. E venture capital aqui e tudo mais é algo também relativamente recente no Brasil, né? Você ter as startups e ter esse apoio, esse dinheiro vindo para elas realmente crescerem e a tecnologia ser algo, digamos assim, que proporciona para o Brasil crescer e ser realmente competitivo no mercado global, estrangulava as nossas empresas. Elas não tinham funding como nos Estados Unidos tem, como na Europa tem. Então, assim, a tokenização acaba diminuindo essas barreiras. Sim. É importante você ter a lei do lado para dar essa chancela, digamos, jurídica. Sim, que isso existe, né? Você atrair mais investidores. Exato, também. E trazer esse dinheiro realmente bom, né? Um dinheiro de players bons, de fundos, que precisam acessar esse mercado, mas eles não podem por questões de compliance. Exato, e isso, eu acho que esse lado que você está falando é muito do investidor, né? Do ponto de vista do empreendedor, né? Na verdade, né? Mas existe também o lado do investidor, que é você, de repente, também trazer recursos, né? Porque, você veja, pensando numa economia, né? O Brasil, de forma geral, a gente ainda, cara, tá lá no tempo das cavernas, né, cara? A gente ainda existe, boa parte da população ainda investe, o que consegue investir, numa poupança, né? A gente tem uma série de investimentos hoje que não são investimentos, são simplesmente manutenção do seu recurso. Então, quando a gente começa a falar sobre o universo cripto e a gente falar sobre a tokenização, existem esses dois lados. É a possibilidade de um pequeno empreendedor conseguir multiplicar, ampliar seu negócio. Você consegue também, do lado do empreendedor, fazer com que ele consiga dar mais liquidez para o seu capital, às vezes capitais que não têm uma liquidez imediata, mas existe também esse lado de você conseguir atrair essa grande massa, né, que seria o investidor não qualificado. Só que aí eu vejo muita importância e fico muito feliz com o marco legal, porque de uma forma geral, ele vem muito focado também para atrair. E proteger, né? E proteger, porque não adianta simplesmente atrair, né? Você veja o que aconteceu com a FTX, né? Dentro disso, de forma geral. Então... eu acho que você tocou num ponto bem importante, Rodrigo. O mercado de capitais no Brasil, ele é muito novo, muito recente. Então, se você for lá, anos 2000, as pessoas eram pouquíssimos que tinham acesso a isso. Depois, aí, até um trabalho muito grande e louvável da XP, que conseguiu fazer os cursos, iniciou com a educação, e aí teve todos os assessores de investimentos fazendo isso tudo e pulverizando, democratizando essa informação, e as pessoas conseguindo entender um pouco mais de mercado de capitais para poder investir. Isso hoje até você vê, né? Eu converso, ainda acho que nós estamos muito aqui, eu não tenho o número exato aqui, né? Eu sei que a gente tinha dado um pulo de 1,5 milhão para 3 milhões, eu não sei, hoje eu não sei dizer, mas deve estar mais ou menos... CPFs, de CPFs, né? De investidores que estão hoje na Bolsa, por exemplo. Mas eu já consigo perceber, hoje qualquer um percebe que as pessoas já falam sobre Bolsa, já falam sobre ações, já tem esse conhecimento. E o que eu enxergo com a tokenização e o mercado cripto, de forma geral, é justamente essa ampliação. É a capacidade da gente conseguir pulverizar ainda mais essa possibilidade. Aí que eu ia falar. Se você for ver, a tokenização, ela vai concorrer, né? Está concorrendo, está criando esse mercado, digamos, também de acesso a investidores e também de empresários. Num mundo parecido com o mercado de capitais, ele até, depois a gente fala um pouco sobre o valor imobiliário ali, mas ele vai acabar amadurecendo no Brasil com essa lei, antes de outros países, e isso que é o ponto que eu queria chegar. Hoje existe uma corrida dos países em regular os criptoativos, porque se você for ver, ele atrai um capital institucional e deixa os outros países de lado. Então, os Estados Unidos é um belo exemplo. Ele tem sido muito rígido e não tem sido flexível nas leis dele lá, enfim. Mas o Biden já tinha feito um pronunciamento lá, um decreto, para suavizar um pouco isso, senão tem fuga de capital do país. Sim. Suíça fez o Vale lá, Crypto Valley da Suíça, para tentar criar ali um atrativo regulatório e financeiro para iniciativas em cripto. E assim, Gibraltar, enfim, outros países que também estão nessa corrida para deixar assim, olha, aqui é um safe place para você colocar a tua empresa e ofertar para investidores institucionais
e pode trazer teu dinheiro lá, seus bilhões de dólares, se você quiser entrar nesse mercado. Se a empresa vai entrar ou não, se o fundo vai entrar ou não, é outra questão. Mas, assim, o fato é, a lei traz esse marco inicial, digamos, de amadurecimento. Claro que tem muito a crescer ainda, tem muitas brechas, mas isso tende a evoluir com o diálogo que o Banco Central, a CVM, vão ter com os players do mercado. Eles estão querendo ter esse diálogo. Isso é um amadurecimento natural, vai acontecer. E isso nos leva então, a esse projeto de lei, né, que, como a gente falou, se arrastava desde 2015 e tomou-se essa decisão agora, a Câmara aprovando, está na sanção. Eu acho que era interessante, então, que é esse o objetivo hoje, né, a gente falar um pouquinho sobre para onde que isso nos leva, o que isso é positivo e o que isso também tem os seus pontos, vamos dizer, que negativos, né? Claro, eu acho que assim, a unanimidade é de que ele é bem principiológico, ele traz princípios, traz nortes, mas... É um guarda-chuva, na verdade, resumindo, ele vai ser um grande guarda-chuva, ele não entra em detalhes, até porque eu acho que isso vai ser importante no processo de regulação de quem vai ficar responsável, né? Se vai ser realmente o Banco Central que assume essa função, né, de detalhar esse projeto, né, na sequência. Né? Exato. E eu acho que, sim, isso foi um movimento inteligente, ser principiológico. Por quê? O mercado de cripto, ele toda hora cria um nome novo. Então, tinha lá o ICO, depois... o ICO seria o similar ao IPO, né? O IPO. A abertura de uma empresa na bolsa, né? Para deixar um pouquinho mais... Exato. Menos siglas. A Initial Coin Offering. Aí você ofertava uma moeda. Aí tinha uma discussão... Também foi, né? Também teve uma série de questões... De captação e não entregar nada, né? E não gerar nada, que também, de novo, né? Teve empresas que deram certo, mas também, se a gente for olhar e analisar isso num microscópio ali, a gente vai ver que teve muita... Então, aí que eu queria chegar. Você teve o ICO, mas depois ficou mal falado. Sim. Aí o pessoal criou o IEO, a Initial Exchange Offering. É uma exchange aqui no meio, está ofertando token pela exchange. Tem uma garantia, começa a ter uma garantia. Mais um player, né? E aí, assim, depois NFT, então... Toda hora tem um trend novo, né? Um hype, assim, que o pessoal tenta criar e dizer, olha, isso daqui é NFT, não é o ICO lá, eu não estou querendo captar irregularmente e te enganar. Então, assim, essa lei brasileira, ela foi inteligente nesse ponto. Ela não entrou nessa sopa de letrinhas, nesse emaranhado de conceitos, porque senão vai, obviamente, chegar a 2, 3 anos, ela vai estar defasada, né? Eu acho que é a função de uma lei geral, né? Então, ela justamente fala assim, olha... A partir de agora, a gente está olhando, agora a gente dá poderes para as nossas autarquias poderem, de uma forma geral, conduzir isso. A partir de agora que eu entendo que entra um ponto delicado, né? Porque vai depender de como essas autarquias vão estar olhando. E isso talvez seja onde começa a assustar, vamos dizer, os mais puristas de um DeFi, né? de um mercado descentralizado financeiramente, né? Que é a influência de governo. Esse talvez seja o maior problema. Porque não é... Uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente entender não é simplesmente a questão da influência do Estado. Quando a gente fala Estado, né, é algo maior. A gente tem... O Estado é governado por diferentes governos. Exato. E a preocupação geralmente vai ser essa. Né? Mas, de forma geral, nesse ponto, o que você acha dessa lei geral? Você acha que, por exemplo, corre algum risco... nossos princípios ideológicos, né? Foram afetados. Né? Eu acho que a gente acertou, assim, né, Rodrigo? O que a gente vem falando aqui no podcast está alinhado com esse projeto de lei. Por quê? Porque ele trouxe princípios. Quais princípios? Os princípios que norteiam uma proteção de uma economia, que é o Brasil, no caso, né? Então, nós temos lá... eu preciso evitar pirâmides. Como que eu crio isso? Primeiro, eu tenho que estipular lá que isso é um crime, né? Criar um token para fazer uma captação irregular, etc, etc. Então, vai lá, altera o Código Penal. O que mais? Eu estou preocupado com lavagem de dinheiro. Eu preciso cuidar que esses tokens não sejam um instrumento para corrupção, para lavagem de dinheiro, etc. Então, vamos colocar um princípio AML lá, né? Anti-lavagem de dinheiro, para a gente justamente evitar esse tipo de operação. Sim. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas vai ter lá a regra, né? E depois isso vai ser destrinchado pelas autarquias de como isso vai ser exigido dos players. O que mais? Questões tributárias. Então, quanto está girando de tokens nessa plataforma? Quantos milhões ou bilhões de reais? Então, entra lá a obrigatoriedade de notificar o COAF, que é o que o banco já faz lá. Transacionou R$1 milhão,
Rodrigo para Fernando, o banco obrigatoriamente tem que informar o COAF. E aí isso vai ser uma obrigação da exchange que tiver rodando. Exatamente. Que até hoje não era uma obrigação. Não era claro. Então, assim, a gente já falou isso, né, Rodrigo? Não tinha uma regulação, um marco legal de criptoativos, mas tinham regras do mercado financeiro. Que já são obrigatórias, né? Então, o que o mercado vinha fazendo, e é o que a gente veio falando nos outros episódios aqui. O mercado vinha imitando o que o mercado tradicional vem fazendo. Por quê? Porque é um standard, né? É um padrão de governança que ele não é aleatório, né? Eu comunicar ao COAF, isso é ruim ou é bom? Olha, isso é importante para evitar fraudes, crimes, etc. Ah, mas eu não queria ter nenhum tipo de burocracia assim. Tudo bem, aí você até... Eu imagino que o blockchain ele vai permitir, ainda vão existir projetos paralelos que vão estar à margem da lei. Isso vai existir. E quem quiser arriscar nesses mercados, talvez tenha um prêmio maior, um lucro maior, mas isso não necessariamente vai ser a tendência do institucional, que é o nosso foco aqui. Eu acho que sempre o importante quando a gente fala, né, no mercado financeiro é a gente entender aonde que a gente quer chegar. Tá? E aonde geralmente a gente quer chegar é que a gente consiga transacionar maior volume de recursos de forma geral. E para isso acontecer, a gente precisa necessariamente ter um número maior de pessoas envolvidas. Isso nos leva a trazer investidores não qualificados. Eu acho que isso é muito importante a gente começar a cada vez entender mais para onde que a gente vai, a proteção desse investidor não qualificado. Né? Por exemplo, se eu vou colocar aqui, se eu vou fazer uma oferta de um token, né? vou transacionar um ativo, vou transformar esse ativo. Como que eu posso levar isso para o investidor não qualificado, né? O investidor comum? E aí o mais importante não, legal, o cara pode escolher? Pode. Mas será que ele realmente tem todas as informações para poder tomar uma decisão de um investidor qualificado? Uma coisa é você tokenizar algo e você comercializar isso com um investidor qualificado, um fundo de investimento, seja qual for. Né? Ele tem toda essa relação, essa competência para, de repente, assumir o risco de um negócio ou não. Você falou e tocou na base do mercado de capitais e a estrutura jurídica, digamos, nossa, né? Todo o princípio do mercado de capitais é o princípio do disclosure, que é o princípio da transparência, né? De você informar o investidor para ele tomar uma decisão informada. E essa informação ela tem que ser de qualidade, certificada. Então, quando o pessoal... Valuation daquilo que tem uma noção geral, né, dentro disso. Exato. E assim, caso FTX, né? Então, de novo... faltou em algum momento informação. Mas tinha informação, tinha uma auditoria, mas houve ali alguma coisa muito errada, né? Não sei, não vou usar falar o que foi. Mas teve uma informação que não era de qualidade. Então a tendência nossa é proteção ao token holder, ao token investor, sei lá, se for investidor, recair lá na CVM, mas também a gente pode ter um token que envolve um consumidor, né, e não um investidor. Então, quando a gente fala juridicamente, né, você tem lá o consumidor de um produto ou de um serviço, entra o Código de Defesa do Consumidor. Você tem lá uma série de regras como fornecedor de serviço que você tem que cumprir. Quando eu entro no mercado de capitais e estou oferecendo investimento, eu tenho lá o investidor, que é uma figura que precisa ser protegida. Por quê? Porque senão as pessoas abusam dessa coletividade, né? E isso gera um efeito econômico péssimo para o país. Aí ele cai nos ratings, né? Enfim. Uma coisa que eu acho que só é importante aqui a gente frisar é que nesse projeto de lei ainda não tem claramente todas essas regras dentro disso. O projeto de lei ele vem de novo, ele é principiológico. Né? Então é só para a gente deixar claro, vamos dizer, o primeiro passo para esse maior controle. E que eu, sinceramente, acabo sempre olhando, pensando do ponto de vista como empreendedor, tá? Nessa área, eu enxergo que isso é o que a gente chama de lastro à lei. Quando a gente fala sobre CVM, sobre estar pautado sobre isso... Confiança. É a confiança, é o lastro de confiança. Tá? Por exemplo, se a gente vai tokenizar algo, a gente tem geralmente o lastro para aquela tokenização acontecer. Mas quando você está fazendo isso, o teu negócio precisa de um lastro de confiança. E talvez seja isso uma das grandes falhas que eu percebi em todos os processos de tokenização até hoje. Que é uma das coisas que a gente não quer repetir, né, nos nossos empreendimentos, por exemplo, no Forest Token. A gente vem nos cercando muito sobre como a gente consegue, além de ter o lastro real daquilo que a gente está tokenizando, mas também ter o lastro de confiança. Tá? E não é simplesmente auditorias, não é simplesmente uma second opinion, não é simplesmente esse fato. Como o que mais que você consegue
posicionar para você conseguir atrair mais investidores. Né? Exato. Tem uma expressão que eu não sei se era da Coinbase, mas era assim, você não precisaria confiar em mim, você tem que justamente ver a minha estrutura e não necessitar sequer confiar por ela ser transparente, enfim, sou confiável ou não, você nem precisa responder essa pergunta, porque o meu modelo de negócio está tão estruturado a ponto de eu não ter ingerência, por exemplo, no teu dinheiro, que seria a segregação patrimonial, você não ter dúvida sobre se eu tenho liquidez para te pagar quando você quiser sacar, eu tenho uma custódia na Suíça, enfim. Então, o que você falou de ter múltiplos players é justamente para chegar e convencer claramente que aquele token holder, aquele investidor, ele está num ambiente seguro, juridicamente estruturado, com governança. Eu acho isso, de novo, né? Isso é uma ideologia muito bacana, né? A gente poder ter umas relações onde a gente não precisa de um intermediário. Por exemplo, assim, isso para mim sempre foi o que mais me atraiu na questão do DeFi, né? Você conseguir fazer algo sem ter um intermediário dizendo, entre aspas, que ele está te garantindo. Certificando. Né? Certificando, garantindo. Então, é uma relação eu e você. Né? Eu acho que isso que foi muito legal do universo de cripto, que permitiu então eu e você vamos fazer uma relação rápida aqui, né? Por exemplo, eu vou comprar isso de você e eu não preciso confiar em você para comprar, porque é tão rápido a tecnologia que a tecnologia faz o papel da confiança, né? Por exemplo, vou comprar de você, me dá teu produto. Vamos usar uma analogia antiga, né? Eu estou comprando esse teu celular, vou te pagar com um cheque, te dou um cheque na tua mão. Exato. Beleza, você tem uma garantia ali, mas é uma garantia que você precisa meio que confiar em mim, porque será que tem dinheiro lá dentro? Vamos para o uso da tecnologia. Pix. Comprei teu celular, fiz um Pix para você. Você não precisa confiar em mim, se eu sou o cara confiável ou não, se eu tenho aquele dinheiro. Já está na tua conta. Você passou o celular aqui e entrou na tua conta. Eu acho que um exemplo também que é bom para dar, para quem ainda não tem essa familiaridade do que é disruptivo isso que você está falando, é como se fosse mandar um dinheiro embaixo da porta, eu não sei quem está do outro lado, e a chave da casa vem automaticamente. Sim. Eu não vi o player, eu não sei quem é, mas ele não consegue segurar a chave. Sim. Então, a programação computacional, enfim, ela vai automatizar essa transação sem você, por exemplo, segurar o dinheiro e barganhar comigo, eu quero mais para te dar a chave, né? Então, assim, você consegue automatizar transações enfim, a gente já falou bastante disso, né? Mas, assim, só para resumir um pouco essa questão do P2P que você mencionou. Exatamente. E aí, só que isso é legal, funciona, é muito útil. Só que nós também não podemos esquecer que existem alguns outros valores que não é simplesmente só a questão da confiança e de eu receber pelo que eu mereço. Que eu acho que é aí que vem e eu, de novo, defendo essa questão da regulação e eu acho que o projeto de lei começa a iniciar isso, que é justamente uma outra questão. Que, às vezes, você não está se importando, por exemplo, que você recebeu aquele dinheiro, mas da onde veio aquele dinheiro não é um problema para você, mas talvez seja um problema para a sociedade. Então, se esse dinheiro veio do fato, por exemplo, quando eu botei o dinheiro embaixo, você me deu a chave da sua casa, mas eu peguei esse dinheiro roubando no vizinho do lado, para você não é um problema o fato de você estar vendendo tua casa para o ladrão ali. Mas é um problema para a sociedade, é um problema para os vizinhos que agora vão ter um cara que rouba ali do lado. Então, eu acho que essa analogia é muito importante a gente entender das necessidades de uma regulação maior. Né? Por exemplo, quando a gente está falando em tokenização, né? Qual que eu vejo como um grande problema, tirando os investidores não qualificados. Né? Não vamos fazer só investidores qualificados. Existe lavagem de dinheiro. Existe todo um submundo que precisa trazer dinheiro para esse mundo. Precisa da legalidade. De todo esse processo. Né? E aqui eu acho que a gente consegue resumir que essas preocupações principiológicas, né, com o investidor, com lavagem de dinheiro, com proteção da economia popular, que a gente chama justamente a economia brasileira, né? É justamente para evitar essas organizações, vamos chamar assim, porque pode ser empresa, mas pode ser um piá em casa fazendo um token para captar irregularmente. E esses princípios, eles necessariamente vão envolver custos, que eu acho que é o grande medo do mercado. Olha, a regulação vai criar uma barreira, não vai mais dar para eu inovar. E o resumo é qual? O que são esses custos? Vai ter a burocracia, por exemplo, como é que eu compro a notificação do COAF? Eu vou ter que ir lá desenvolver no sistema meu uma comunicação automática, integrar isso com o governo. Como é que eu faço, então, uma transparência? Você vai ter que ter uma auditoria externa, isso vai custar caro, etc. Então,
esses custos que vêm acompanhados como uma consequência de um marco legal, eu sempre vi como inevitável. Porque é o preço que a gente paga para ter evolução desse mercado e ter segurança para os investidores. Mas eu até nem usaria a palavra burocracia, porque, cara, eu costumo usar... Burocracia nada mais é que um procedimento não eficiente. Quando a gente tem um procedimento eficiente, e isso a tecnologia pode fazer, que é justamente desburocratizar. Não quer dizer que você não vai ter procedimentos. Simplesmente você tem procedimentos mais simples. Vamos pegar o blockchain, é um exemplo muito claro disso. O blockchain funcionando aqui dentro disso é um grande livro-razão. Que antes, vamos pensar no modelo que a gente tinha no passado, o livro-razão era algo centralizado, que era burocrático, que você tinha que fazer. O blockchain vem justamente, o procedimento é o mesmo, porém, hoje ele consegue fazer a função de um livro-razão, totalmente as mesmas coisas, só que de uma forma simplificada e ágil. Então, eu acho assim, cara, a questão com a lei, assim, esse projeto de lei, eu espero que seja sancionado, a gente possa trabalhar e modernizando ele ao longo do tempo, mas eu acho que ele vai ser algo muito importante, né? Pensando em mercado de capitais, pensando na economia popular, né? De forma geral, que é você conseguir fazer dinheiro circular. Né? A tokenização, eu entendo a coisa mais bonita da tokenização, que eu enxergo pensando num mercado financeiro, pensando dessa forma geral, é a possibilidade de a gente trazer, primeira coisa, a desmobilização de determinados ativos, fazendo com que eles circulem, então dando liquidez para esses ativos. E o mais interessante ainda é você conseguir fracionar isso e permitir que a economia gire. Né? Porque quando a gente tem um dinheiro, algo que é muito importante, quando a gente tem um dinheiro investido em algo, aquele dinheiro está, num primeiro momento, parado. Né? Dentro disso. Quando você consegue criar um formato que você pode investir num empreendedor, que você pode fazer, aquele dinheiro gera mais dinheiro para a sociedade, não simplesmente no sistema financeiro. Tá? Não é simplesmente o banqueiro que está ali enriquecendo. Tá? Você tem fomento, né? Você tem fomento, você tem a economia. E eu acho que aí assim eu fico... levo para uma linha mais ideológica, né? Dentro disso, de crença mesmo, que eu realmente acredito na beleza disso. Que é porque a gente conseguir ter um mundo melhor. Como que a gente vai ter um mundo melhor? Um mundo mais rico. A gente não tem que combater a pobreza, né? Dentro desse conceito geral. A gente tem que desenvolver. Pobreza é o estado original do ser humano. Né? Você nasce pobre, você nasce pelado, sem dente e careca. Né? Dentro disso daqui. Agora, o desenvolvimento é a riqueza. E é isso que a gente tem que gerar. E eu acredito realmente que a tokenização é um caminho para isso. Fico feliz com esse projeto de lei. Vamos acompanhar nos próximos programas. O Marcos já está olhando aqui para nós precisamos ir encerrando aqui, Fernando. Não sei se você tem algum eu acho que esse merece um podcast ali, um episódio único, né? Para ir um pouco mais no detalhe. Eu vou só deixar uma brechinha aqui do que a gente vai falar e criticar, né, pontualmente esse projeto de lei, porque, por exemplo, ele traz um conceito de ativo virtual. Isso é arriscado, né? Porque aí você, juridicamente analisando, você tem sérias consequências disso. Ele diz que um ativo virtual é uma representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Então, ele trouxe a utilidade para pagamentos, para investimento. O formato do uso desse ativo seria eletrônico. Negociação, mostra que podem ter transações disso. Mas não falou nada aqui, por exemplo, da DLT, né? Da tecnologia DLT, do blockchain especificamente. Então, um ativo virtual, ativo é um conceito contábil, né? Juridicamente é bem. Então, sim, um bem virtual poderia ser, por exemplo, uma milha aérea. Sim. Né? Assim, eu vejo que esse conceito está muito amplo ainda. Ele poderia ter limitado um pouco mais, mas claro, isso são primeiras impressões, né? Não é nada fixo, mas eu notei essa abrangência muito grande que pode causar um problema, porque aí você coloca sob esse guarda-chuva, né, desse marco legal, outros ativos que podem recair nesse conceito. E isso possivelmente vai gerar um problema, talvez seja alterado, enfim. Mas é esse tipo de discussão que eu acho que merece a gente fazer, até para posicionar quem está no mercado trabalhando, ver o que ela tem que se preocupar. Eu acredito que nos próximos dias ali deve ser sancionado, né? Então, esse projeto de lei, eu acho que a gente tem que ir acompanhando os desdobramentos
e nós podemos sim seguir essa recomendação de pegar um episódio aqui e a gente destrinchar ponto a ponto, né? Fazer um detalhamento bem ali na ponta do lápis, né? Sobre esse projeto de lei. Perfeito, vamos lá. Então tá bom, pessoal, eu agradeço muito aí, a gente hoje conversou sobre, tivemos que falar aí sobre essa surpresa positiva, né, desse projeto de lei que vinha se arrastando desde 2015 ser aprovado, está para a sanção do presidente. E agradeço aí a audiência, peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente vai estar lançando um artigo aí detalhando sobre esses pontos do projeto de lei nas nossas redes sociais para vocês poderem acompanhar no mais detalhe e vamos falar futuramente. No mais, obrigado, galera. Obrigado, gente. Até a próxima.